Fala rapaziada, qual a demografia de mangá favorita de vocês? Os shonens ou os seinens? Hoje eu estarei falando os melhores mangás e animes seinens que eu já li e já comentem qual o favorito de vocês. O meu nome é Matheus Molinari e você está no canal Molinari Geek. Sem mais enrolação, vamos para a lista. Classroom of the Elite. Na Kodo Ekusei Senior High School, os alunos são divididos em classes baseadas em seu desempenho acadêmico, sendo a classe A a mais prestigiada e a classe D a mais fraca. Kinyon Toka Ianokouji, um jovem introvertido e extremamente inteligente, esconde suas verdadeiras habilidades, enquanto manipula os acontecimentos ao seu redor. Ele e seus colegas da classe D lutam para subir no ranking da escola, onde a competição entre alunos envolve estratégias psicológicas, manipulações e alianças traiçoeiras. E agora falando como que foi a minha experiência com essa obra. Sendo bem sincero com vocês, eu só vi a primeira temporada do anime e achei bem mais ou menos. A história achei bem qualquer coisa e a única coisa que me chamou a atenção foi o protagonista. De resto não me apeguei a nenhum personagem. Eu sei que tem mais 2 temporadas, mas estou sem ânimo nenhum para ver. Se você acompanha e gosta da obra, comenta se vale a pena essas 2 temporadas e se melhora a história e aparece personagens mais interessantes. Terraformars. No século 21º, cientistas enviam musgo e baratas para Marte, como parte de um experimento de terraformação. No entanto, séculos depois, quando a humanidade tenta colonizar o planeta, descobre que as baratas sofreram uma mutação evolutiva, tornando-se humanoides gigantes com força descomunal. Para combatê-los, soldados humanos são enviados em missões, passando por modificações genéticas baseadas no DNA de várias espécies de animais e insetos. O mangá mistura ficção científica com horror e ação, explorando temas como a sobrevivência, a evolução e conspirações governamentais. E bom, eu ainda não terminei de ler a obra. Inclusive estou lendo ela agora. Estou no capítulo 80 do mangá, e no geral é uma obra que eu estou gostando. O melhor da obra com certeza é o mistério envolto das baratas e os poderes de animais dos astronautas. Mas minha principal reclamação é o ritmo da história e a falta de apego que você tem com os personagens. As histórias deles não me cativaram nem um pouco, e são bem poucos os personagens que eu realmente me importo, e depois que eu terminar de ler a obra eu falo dela de modo geral. Jujika no Rokunin. Shan Uruma era um garoto comum até se tornar vítima de bullying em extremo, sendo torturado por um grupo de 5 colegas sádicos. Depois de perder sua família e quase morrer, ele é treinado por seu avô, um ex-soldado, para se tornar uma máquina de vingança. Quando finalmente retorna, ele inicia uma caçada contra seus antigos agressores, eliminando-os um por um de maneira meticulosa e cruel. O mangá explora temas como o impacto do trauma, a degradação da humanidade e os limites da vingança. A obra que eu trago toda semana, os capítulos analisados aqui no canal. E bem, essa obra é um misto de emoções. Eu vou mandar logo, a obra só é boa de fato no começo, enquanto Uruma vai atrás dos 5. Quando ele enfrenta o Shigoku, que é o último garoto, tem aquele time skip e a história só desanda. Para falar que não está tão ruim, a história nessa reta final mostrou coisas interessantes, como aquele velhinho que era da mesma divisão especial do vô do Uruma, e um flashback dos 5 principais vilões da obra que de resto está complicado de acompanhar, que é só enrolação atrás de enrolação. O que salva a obra é o começo e os 5 principais vilões, que são realmente muito bons. Tokyo Go. Após um encontro com a Go Rise Kamishiro, Kaneki Ken quase morre e recebe um transplante de órgãos dela, tornando-se um híbrido entre humano e Go. Agora, ele precisa se adaptar a uma nova realidade, onde Gos vivem escondidos da sociedade e são caçados pelo CCG, Comissão de Contra Go. Ele se junta ao Café Anteiku, onde aprende sobre a comunidade Go e a luta pela coexistência. Conforme a história avança, Kaneki se envolve em conflitos cada vez mais violentos, lidando com sua identidade e a brutalidade dos 2 mundos.
Tokyo é uma história sombria que explora o horror psicológico, a moralidade e a tragédia dos protagonistas. Esse anime tem polêmica, acho que a maioria deve saber, mas o anime é muito mal adaptado e sim, eu nunca cheguei a ler o mangá, e falam que é muito melhor do que o anime. E falando como foi a minha experiência com o anime, a história é muito boa, e te faz ficar com vontade de continuar acompanhando. O maior problema, além da animação, que muitas vezes é bem travada, são os cortes que o anime faz para a história andar mais rápido. Só que isso só deixa a história mais confusa, mas no geral, a história é muito boa, a temática é bem original, e os poderes e tramas dos personagens tornam a história algo que você fica a cada episódio querendo saber o que vai acontecer. Mesmo com esses defeitos que eu citei, One Punch Man, a história segue Saitama, um herói que pode derrotar qualquer inimigo com um único soco. Apesar de seu poder absoluto, ele está entediado e deprimido, pois não encontra desafios reais. Ele entra para a Associação de Heróis, onde lida com burocracias, heróis ambiciosos e vilões absurdamente poderosos. Enquanto isso, Genos, um ciborgue em busca de vingança, torna-se seu aprendiz. O mangá é uma sátira dos clichês de shonen e super-heróis, misturando comédia, ação e reflexões sobre o verdadeiro significado de ser forte. Um mangá extremamente divertido, mas que possui um grande problema: ele se tornou muito repetitivo. A primeira temporada de One Punch Man é simplesmente perfeita, tudo nela é bem feito. Trilha sonora, animação. Só que infelizmente a qualidade caiu bruscamente na segunda temporada. E é uma obra para você que curte super-heróis, e está a fim de ler uma história para dar risada e passar o tempo. De resto, a história em si não tem um enredo que faça você ficar pensando muito. É bem mais uma obra para passar o tempo. Berserk. A história segue Guts, um guerreiro com uma força sobre-humana, que vaga por um mundo medieval sombrio enfrentando criaturas demoníacas. Ele já foi membro do Bando do Falcão, liderado por Guefeth, um líder carismático com grandes ambições. No entanto, Guefeth sacrifica seu próprio exército para obter poder divino, transformando-se em um dos 5 membros da Mão de Deus. Guts sobrevive ao ritual infernal e jura vingança, embarcando em uma jornada sangrenta e brutal. Berserk é conhecido por suas batalhas épicas, personagens complexos e um enredo que mistura fantasia, terror e tragédias humanas. Berserk é um excelente mangá com destaque para o arco da Era Dourada, que para mim é genial. E falando da minha experiência, não foi um mangá que me prendeu tanto. Não sei se foi pela alta expectativa que eu tinha sobre o mangá, mas no geral acho uma história muito bem feita, mas que não é tudo isso que falam. Maju Taisen The War of Greedy Witches. Neste torneio brutal, mulheres históricas e mitológicas, como Joana de Arc, Cleópatra e Elizabeth Bathory, participam de batalhas mortais. Cada uma possui poderes sobrenaturais e habilidades especiais, baseadas em suas histórias reais e lendas. O mangá foca no combate sangrento e em como essas figuras icônicas reagem ao jogo de sobrevivência. A obra traz uma abordagem única, transformando figuras históricas em guerreiras mágicas em um cenário de batalhas intensas. Excelente obra também, não tem como não comparar com Record e Ragnarok, já que os dois têm propostas semelhantes, e para mim os dois ficam em questão de qualidade. Tanto a história das personagens, quanto os poderes delas acho muito criativos, e com certeza vale a sua atenção. Record of Ragnarok. A cada 1000 anos, os deuses de diversas mitologias se reúnem para decidir o destino da humanidade. Ao decidirem que os humanos devem ser exterminados, a Valquíria Brunhilde propõe um torneio chamado Ragnarok, onde os maiores guerreiros da história humana lutam contra os deuses em batalhas épicas. Os humanos recebem a ajuda das Valquírias, que se transformam em armas poderosas chamadas Volund, permitindo-lhes enfrentar seus adversários divinos. O mangá mistura ação, mitologia e história, com lutas grandiosas e estratégias intensas. Só há de ler a sinopse desse anime, você já fica com vontade de ler ou assistir essa obra. É uma temática muito criativa, e as lutas são excelentes. E digo que até no anime, mesmo com a animação sendo bem mais ou menos, dá para aproveitar. E algo que eu gosto muito é como eles contam o passado
desses personagens históricos, e como que fica tudo bem encaixado nas lutas. Com certeza é uma obra que vale muito a pena acompanhar. Monster. O cirurgião japonês Dr. Kenzan Tema salva um menino chamado Johann Liebert, em vez de um político influente, contrariando ordens do hospital. Anos depois, ele descobre que Johann cresceu para se tornar um serial killer, extremamente carismático e manipulador. Sentindo-se responsável pela existência do monstro, Tema parte em uma jornada para detê-lo. Durante sua busca, ele se envolve em uma teia de conspirações, mistérios e crimes que revelam a verdadeira face da natureza humana. Monster é um thriller psicológico que aborda temas como ética, destino e a dualidade entre o bem e o mal. E eu só tenho elogios a essa obra, que obra magnífica. É uma das obras que coloco como obra-prima, mesmo o ritmo da história sendo mais lento. Isso não afeta a sua experiência com a obra. Tudo para mim é excelente, desde a história, ambientação e para mim o melhor da obra são os personagens. O protagonista é incrível, e ver a evolução dele do início até o final da obra é algo de tirar o fôlego, e os personagens, que vão aparecendo na obra cada um com uma história melhor que a outra, que faz você se apegar ao personagem, e muitas vezes até se emocionar com ele. E sim, o vilão dessa obra é 10 décimos. A história dele, os feitos dele. Quando ele aparece você já fica aflito, e são poucos os vilões que são assim. Com certeza é uma obra genial. Gantz, Keiko Ono e Masaru Kento morrem em um acidente e são revividos por uma misteriosa esfera negra chamada Gantz. Eles e outros recém-mortos são obrigados a participar de missões brutais, onde devem caçar alienígenas escondidos na Terra. A cada missão, eles ganham pontos que podem ser usados para obter equipamentos, reviver aliados ou escapar do jogo. No entanto, as missões se tornam cada vez mais mortais e complexas, revelando um enredo cheio de mistérios e conspirações. Gantz mistura ficção científica, horror e ação extrema, abordando temas como moralidade, sobrevivência e a natureza humana diante da morte iminente. E que mangá doido, mas ao mesmo tempo muito viciante. Você simplesmente não consegue parar de ler, a cada capítulo você quer ler mais e mais. E já falando algo que eu particularmente não gosto em Gantz, são conceitos que o autor introduz na obra e, simplesmente ele esquece, e são coisas muito aleatórias. Mas de resto o mangá é incrível, e a evolução do protagonista é de se admirar. Battle Royale. Em um Japão alternativo, o governo cria o programa Battle Royale como uma medida de controle populacional. Uma turma de estudantes do ensino médio é escolhida, aleatoriamente, para participar do jogo mortal, onde são enviados para uma ilha isolada e obrigados a lutar entre si até que reste apenas um sobrevivente. Os participantes recebem armas aleatórias, e devem enfrentar não apenas a violência, mas também dilemas morais, traições e o terror psicológico da situação. O mangá e o filme são conhecidos por sua brutalidade e crítica social, abordando temas como o autoritarismo e a natureza humana sob pressão extrema. E que mangá bom! Pega tudo que tem de bom nos mangás que eu falei anteriormente, e coloca nesse mangá. Cada morte é impactante, você sente, até de personagens que mal apareceram muito. Várias questões filosóficas são retratadas no mangá, além do vilão ser excelente. Muito bom mesmo, que inclusive já falei dele aqui no canal. É um mangá que uma vez que você lê, vai ficar marcado para sempre em você. E rapaziada, esses foram os mangás seinen que eu li e mais gostei. E comentem, qual desses mangás que eu falei você gosta mais, e também, já deixa o like, e se inscrevam e compartilhem. E obrigado a todos que assistiram até o final, tamo junto e falou!